programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Olá, amigos do Planeta Terra. Eu estou o Denis Albert e esse é mais um programa do Consciência Inclusiva com Bruno Oliveira e hoje com a participação especialíssima da nossa querida amiga Marina Estela. Muito obrigado pela sua presença. Curte, comenta, compartilha. Gratidão aí por todas as pessoas que vêm e investem o seu tempo aqui na página e no programa do Cadeirante do Apocalipse, com o apoio de todos vocês que nos ajudam a vir aqui e trazer um conteúdo para que você possa se inspirar nas nossas próprias exemplos de vida e nas informações que trazemos. Boa noite, Bruno Oliveira de Carvalho, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marina. Boa noite a todos que me assistem no programa Consciência Inclusiva aqui no Cadeirante do Apocalipse. Vamos conversar um pouquinho sobre a vida da pessoa com deficiência, até porque, né? Eu não sei se vocês tiveram conhecimento. Aquele decreto que instituía a Política Nacional da Pessoa com Deficiência para a Educação, ele foi derrubado.
Eu vi sobre isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só vi por cima. Eu não cheguei a ver profundamente, mas eu tive a notícia de que o decreto foi derrubado, graças a Deus. Boa noite, minha querida Marina Estela. Seja bem-vinda à nossa live. Eu já tinha prometido para você a sua participação aqui conosco, para contar um pouquinho da sua história, para contar um pouquinho da sua superação. Você que também é aí uma pessoa com deficiência, que eu não gosto de usar esse termo, mas infelizmente, para ser politicamente correto, é esse o termo que é usado, eu gosto de usar. Nós temos uma limitação física somente, porque a nossa consciência é livre. O Bruno Oliveira de Carvalho sabe muito bem disso. Então, muito boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, um prazer estar aqui falando com vocês. Daí pode fugir do politicamente correto, que eu não me importo. Se a gente não quebrar o padrão um pouquinho de vez em quando, não tem graça. Tá certo. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado aí pelo seu carinho. Obrigado por você nos acompanhar, que eu sei que você é uma das que nos acompanham aí nas nossas lives e sempre está aí comentando, compartilhando. Então, gratidão por você nos ajudar a propagar as mensagens do bem, inclusive com a Soninha Regina, tá bom? Seja bem-vinda. E aí, Bruno? Vamos pro textinho, Denis. Vai pro texto? Rapaz, hoje é um texto especial, hein? Em homenagem à nossa participante e em homenagem a todos vocês. Hoje o texto é do maior filósofo, pode-se dizer assim, maior filósofo da história da humanidade. Nunca houve, não há e nunca haverá outro cara como esse. Você sabe de quem eu estou falando? Pensa bem. A Marina, eu acho que sabe. Eu posso até chutar, mas eu não vou acertar. Então, segue o jogo. O maior ser humano que veio ao planeta Terra e deixou sua mensagem e propagou a sua ideia para salvar a humanidade. Jesus Cristo. Mano JC. É o nosso mano JC, que é isso? É o cara. Boa noite, Claudinha. A Claudinha Borges, que sempre está aí acompanhando a gente. Um beijo no seu coração, Claudinha. Claudinha aí, que é adepta da doutrina espírita. Hoje, Claudinha, nós vamos começar com o texto do cara. Ele foi, ele é, e ele sempre será, nunca houve, não há e nunca haverá outro como ele, hein? Eu sou cristão, independente de não seguir uma religião, eu sou cristão. Ser cristão não é ter uma religião. Então, vai aqui, 1 Coríntios, primeira carta de 1 ao Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Tamo junto, Claudinha. Quem conhece esse aqui é famoso, hein? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior destes é o amor. Famoso Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Essa é o texto de hoje do maior, e nunca haverá outro igual, Jesus Cristo. Por isso que a gente vem, minha querida Marina Estela, você como uma boa católica, uma pessoa de fé, a gente vem aqui quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala sobre a ótica da visão cristã, sobre a ótica da visão espírita, sobre a ótica da visão budista, ou sobre alguma tradição antiga, a gente não vem aqui impor nada para ninguém, nenhuma verdade absoluta. A gente vem aqui apenas no campo das ideias, trazer as informações e debater para que as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões. Então, tá aí, meu querido Bruno, o texto de hoje do Mano JC. Gostaram? Maravilhoso. Sim. Quem começa perguntando, Denis? Fica à vontade. Fica à vontade. Você quer perguntar alguma coisa para ela? Eu gostaria que ela começasse. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está chegando. Claudinha Baggio já está aqui. E faz os agradecimentos. É bom lembrar que a gente faz os agradecimentos, né? Não vamos os agradecimentos. Vamos ser um pouquinho mais breve hoje nos agradecimentos. Vamos ser um pouquinho mais breve. Gordinho Lanches, melhor lanche da cidade de Taubaté, aqui no bairro do Bonfim. Obrigado pro Gordinho. O telefone do Gordinho Lanches, que entrega no conforto da sua casa, está na descrição desse vídeo. Academia Full Trainers, Up Suplementos e Tal Bike Bicicletários. E todos os grupos, apoiadores, divulgadores e propagadores das mensagens que a gente vem trazer aqui para você. Gratidão a todos os nossos apoiadores. Bruno, antes de você começar com as questões, eu gostaria que a Marina Estela se apresentasse e você que está chegando aí, compartilhe essa live, por gentileza. Marina, falasse um pouquinho da sua história, Marina. Fala da onde você é, de onde você veio, de onde você nasceu, né? Fala um pouquinho da sua deficiência e fala onde você mora hoje, por gentileza. Conta um pouquinho de você. Primeiro, boa noite a todos, mais uma vez. A você, Denis, a você, Bruno, e a todos que estão assistindo. E a todos, né? Porque sem essa coisa horrível de linguagem neutra, porque eu não suporto isso, eu acho que isso é um estupro gramatical. Eu não uso isso, eu me recuso a usar. Então, boa noite a todos. Bom, eu não sou habituada a fazer live, essa é a primeira assim, que eu participo, né, que seja um treino para muitas, uma próxima com vocês também, quem sabe. Sim, fica tranquila, viu? Não precisa ficar nervosa, conte com calma, a gente tem tempo, tá? Pode ir com calma, tá bom? Vocês querem que eu comece? Um pouquinho, onde você nasceu. Vai, começa na onde você nasceu, onde você cresceu, qual a sua deficiência e na onde você mora hoje. Personagem principal que é você.
Onde eu nasci é uma coisa bastante interessante. Da nossa live. Onde eu nasci é bastante interessante, porque eu nasci numa barriga estranha. Eu sou adotada. Ah, sim. Eu sou filha adotiva. Eu tenho mais 2 irmãos, né, da minha família hoje. Minha mãe que me criou, né? Minha mãe de verdade, porque acho que filho você não larga, você não aborta, você não abandona, né? Você se previne para não ter um filho numa hora indesejada. Porque gravidez indesejada não existe mais isso. Acho que se você não pensa e você engravida, né, foi por falta de planejamento seu, né? Não dá para dizer que um bebê hoje é indesejado. Então, assim, eu sou filha adotiva. Você foi adotada com quantos anos? Quantos anos você foi adotada? Recém-nascida. Recém-nascida. Não tinha essa coisa. Tinha assim, você quer adotar uma criança, passava para você e falava, Tó. Minha mãe me adotou mais ou menos assim, nesse esquema. Hoje a criança sai do hospital com RG e CPF, quase, né? No meu tempo não tinha isso. Eu era pegado como um pacotinho de batata na feira. Tó. E minha mãe me adotou mais ou menos assim. Ela não sabia que eu tinha uma deficiência, ela foi saber alguns meses depois. Eu fiz 8 cirurgias para poder andar, para poder sentar. Fiz fisioterapia, fiz na CD até os 7 anos. Depois acho que eles dispensam, né? E a pessoa não faz mais. Então, assim, a minha vida, né, quem tem deficiência é uma superação desde o nascimento, né? Até o dia atual. Que é uma condição que você vive com ela. A não ser que Jesus te cure, você vai morrer com ela, né? Eu creio numa cura, né? Assim, outras pessoas também que andam comigo creem também. Então, assim, aliás, se eu não falar que Jesus cura, na verdade, eu não sou católica, eu sou evangélica, mas independente disso, se eu não falar que Jesus cura, eu tô errada, porque assim, eu não posso falar para uma pessoa que tem deficiência só que Jesus é amor, ou só que Jesus talvez seja só bondade, só para maciar as coisas. Eu tenho que falar a real do que é, né? Tem gente que às vezes fala, mas só fala de cura. Tem gente que fica constrangida, assim, percebe que fica, mas eu não fico. Eu nunca fiquei. Quando eu me converti, não foi pela deficiência, foi porque eu queria Jesus. Eu sou adotada 2 vezes. Primeiro, pela minha mãe biológica. Segundo, por Jesus, porque a gente tá na videira verdadeira, né? A gente é enxertado na videira. Amém. Então, é assim que eu me sinto hoje. E hoje eu moro em São Paulo, moro ainda com o meu irmão. Daqui uns dias eu vou morar sozinha, porque ele vai sair, vai para uma casa dele. Eu trabalho na área de seguros. Sou formada em jornalismo. Não sou atuante, porque na época eu era funcionária da universidade e eu não podia sair, que se eu saísse eu perdia a bolsa. Sai da câmera aqui. Eu perdi a bolsa. Você é jornalista, mas você se formou em jornalismo. Jornalismo, me formei. Mas você é jornalista, independentemente se você é ou não, o título você não perde. O título você não perde, você é jornalista. Então, a sua deficiência é PC. Você teve uma sequelinha de nascença. Você teve uma sequelinha de nascença de paralisia cerebral. Isso, só nos membros inferiores, só nas pernas. E você foi adotada ou nascida em qual cidade? Aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo. Qual cidade? Cidade grande de São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Paulistana, é paulistano que fala, né? Paulistana. Mas é interessante, porque o número de pessoas com deficiência por paralisia cerebral que a gente tem entrevistado está aumentando, né? Ou seja, está surgindo de acordo com o desenvolvimento das lives. Sim, exatamente. Então, você nasceu aí, cresceu aí e ainda mora aí, na cidade de São Paulo. Paulistana. Pois é, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Elisângela que chegou, né? Aqui a Claudinha também está aqui, o Júlio César. Sua prima, né, Cristiane? Minha prima, Cristiane Lopes. Sua prima, Cristiane Lopes. Boa noite, Cris. Beijo para você. Né? Cristiane Lopes está aqui conversando com essa menina de luz, uma menina sensacional, uma menina cristã,
Já começamos aqui homenageando o nosso querido e amado nosso, eu digo nosso porque eu também sou cristão, né? O Jesus Cristo, Mano JC. Eu chamo ele, né? Intimidade, né? Tem uma intimidade com o cara, né, ô Bruno? Eu costumo chamar ele de Mano, né? Nosso irmão JC, Mano JC. Então, Jesus Cristo. Começamos aqui com o Sermão da Montanha. E você, então, então vocês prestem atenção, né? Uma mulher, né, adotada, com paralisia cerebral, que hoje é uma jornalista. Ela não exerce a profissão, mas trabalha na área, não? Você não trabalha na área de jornalismo? Qual área que você trabalha hoje? Eu trabalho numa empresa uma corretora de seguros na área de saúde. Não tem nada a ver com jornalismo. Nada. Olha só, a menina... Mas hoje... Bastante interessante. Então, hoje eu escrevo, eu tenho um blog de poesia, tenho 2 blogs de poesia, estou escrevendo um livro, quer dizer, já está para ser lançado, está na editora já. Vamos ver se até fevereiro, ou março, ou abril, dependendo da quarentena, né? Porque o governador daqui de São Paulo... O Doriana. O Doriana. Ai, como é que eu vou falar assim, para não, né? Para não impressionar quem está assistindo? Ai, meu Deus, ele é um bosta, né? Vamos falar a verdade. Concordo. Infelizmente, eu tenho que concordar, porque... né? Mas, assim, tem alguma pergunta? Dani Lourenço está aqui também. Boa noite, Dani. Tudo bem? Tem alguma pergunta para ela, Bruno? Eu já vou querer que ela entre aí, né? na área do livro, das poesias. Menina é poeta, rapaz. Menina é poeta. Vamos começar pelo blog. Há quanto tempo você tem esses blogs? Isso. Seu blog, como é que funciona o seu blog? Divulga seu blog para nós. Qual que é o nome do seu blog? O meu blog é www.ocaliceeoperfume.blogspot.com.br. O Cálice Sagrado. O cáliceeoperfume.com.br. No Instagram você também tem esse perfil, né? O Cálice e o Perfume. Então, meu blog começou em 2000. Começou em 2011, quando eu estava no 4º semestre já de jornalismo, indo para o 4º semestre. Na verdade, eu sentei no computador, eu abri o blog, eu fiz uma página e eu comecei a escrever. Eu sentei, eu abri, comecei a escrever, e Deus disse, escreve, vai escrevendo. Eu fui escrevendo, saiu 1, 2, 3. Eu fui escrevendo, eu não tinha muito controle quando eu comecei a escrever, porque Deus me dava muita coisa. Eu tinha sonhos com poemas, eu tinha visões de Deus escrevendo na parede do meu quarto alguns poemas. Então, assim, hoje eu tenho um pouco mais de controle, eu consigo administrar melhor, mas, assim, Deus me deu muita coisa nesses anos todos de 2011 para cá, e depois eu fiquei com vontade mesmo de escrever um livro, mas eu não sabia como. Aí Deus foi usando as pessoas para me falar, foi a gente tendo o sonho. Olha, eu vejo você numa mesa escrevendo um monte de coisa, depois numa outra mesa dando autógrafo, e um monte de gente te cercando. Aí falou, você tem vontade de escrever um livro? Uma amiga falou, né? Eu falei, tenho. Eu falei, essa foi essa visão que Deus me mostrou. Aí eu comecei a montar o livro, mas foi enrolando, até Deus me apertar e falar, escreve, né? Só que aí veio a pandemia e tá atrapalhando o lançamento, mas o livro tá pronto, se chama Poético Solar, Poemas para ler sob o sol de qualquer tempo. Vai ser um livro de uma série, eu pretendo lançar livros assim. Essa primeira série vai ser série Estações, a temática desse livro é verão, que foi os primeiros que eu escrevi. Deus falou, faz com que você já tem, para você não demorar demais. Eu escrevi, coloquei os meus poemas nele, escrevi um pouquinho da minha história, que eu não ia escrever nele. Até quando um amigo meu fez o prefácio, eu não pus a história, eu coloquei depois. Eu estava conversando com uma outra pessoa, falei da minha história, ele disse, coloca, porque as pessoas têm que saber. Coloca assim. Aí eu acabei colocando. Quase 6 páginas, não tem muito, porque o foco principal não é esse. Porque eu não quero que as pessoas fiquem assim, voltadas, ai, nossa, tadinha, ela é deficiente, ela escreve. Fala, não, ela escreve, a deficiência é só um detalhe.
Porque a deficiência está do quadril para baixo, não está do quadril para cima. Então, assim, isso não vai atrapalhar nada. Eu não escrevo com o pé. Tem gente que escreve com o pé. Mas eu não escrevo com o pé. Eu escrevo com a mão e a cabeça funciona muito bem. Tem hora que funciona bem até demais. Então, assim, isso não... Sensacional. Sensacional. E fora funcionar bem, além de funcionar bem, eu acredito que quando há alguns tipos de deficiência, como não necessariamente nessa ordem, mas assim, acaba dando algumas habilidades psíquicas, isso a ciência explica, desse contato que você tem com o plano superior, com Deus, com o astral, cada um chama de o que quiser. Eu já estou falando dessa maneira, né, Marina? Porque a gente fala em Deus, vem outro, pá, que é de outra linha, fala isso. A gente fala no mundo astral, vem outro, pá, fala que você não sei o quê. Então, assim, chame do que você quiser. Esse contato com a fonte criadora é a sua inspiração. Não é que você falou que você teve revelações em sonhos. É verdade. Não foi? Muitas. Em sonhos. É verdade. E tá tudo no seu blog. Então, estão todos no meu blog, não são todos que estão no livro, mas tudo que eu escrevo está nos blogs. Eu dei uma parada... O cálice e o perfume. Isso, blogspot.com.br. blogspot.com.br. Põe o cálice e o perfume no Google que você acha. Acha, rapidinho. Qual é a editora que te deu a oportunidade de escrever? Se interessou pelo teu livro? Qual a editora? Você estou pela editora Guirron. É uma editora de Minas. Guirron. Uma editora de livros evangélicos, né? Interessante. Cara. Que maravilha. Eu tenho... Por que eu estou falando que é interessante? Porque eu tenho um blog há acho que 12 anos. E eu estou montando um livro de crônicas. Então é por isso que eu achei legal você estar escrevendo um livro. Qual vai ser o preço dele? Então, uns R$30 mais ou menos. Não vai fugir muito disso. Também, muito mais do que isso, é muito caro, né? Sensacional. R$30 é um preço bom. Eu quero ler um comentário aqui da Claudinha Borges, que ela está falando aqui. O comentário é grande. Eu vou pôr na tela. Olha lá. Na verdade, eu acho que o Consciência Inclusiva vem abrindo espaço para todas as deficiências. Coisas que a maioria dos outros lugares dão preferência apenas por determinados tipos de deficiência. E principalmente de pessoas conhecidas. Falou tudo. Porque maior número... Deixa eu terminar, calma aí. Porque isso, maior número de pessoas com PCDs aparecendo. Porque vocês são espaço para todos. Fala, Bruno. Porque, na verdade, o que a gente vê, principalmente na mídia, eu não sei se você concorda, Marina, com você, Denis, concorda comigo, mas eu acho que a maioria das pessoas que aparecem, das pessoas com deficiência que aparecem na mídia, são pessoas com deficiência adquirida por acidente ou por algum outro tipo de fator que leva eles a uma cadeira de roda. Verdade, eu concordo. Exatamente, não. O propósito da gente é esse mesmo, Claudinha. Claudinha, você que está chegando aqui, é Dani Lourenço, e todos que estão aí assistindo a gente, o propósito da gente é esse mesmo, sabe? De estar dando voz às pessoas com deficiência, independentemente qual seja. Aqui a gente tem um parceiro que é o Augusto Matos, que é deficiente visual, né? Tá aqui, então, assim, sem preconceito nenhum, né, Bruno?
Até porque a gente está aqui para a gente fazer um trabalho, na verdade, de despertar da consciência das pessoas. Porque, na verdade, da acessibilidade. Porque, na verdade, desculpa, Denis. Fica à vontade. O que importa está aqui. Não está aqui. No corpo. É verdade. O que importa está aqui na consciência, na cabeça. O que qualquer pessoa está na ideia. Isso aqui transmite a ideia. A boca da gente transmite a ideia que a gente traz dentro de si, dentro de cada um. Sim. Sim, a gente vem aqui materializar não as nossas vontades, materializar mesmo as nossas ideias, né? Para a gente propagar uma mensagem do bem, para que as pessoas possam, né? Para a gente dar um grito, falar que a gente existe. Sabe, Claudinha? Por isso que você está convidada, Claudinha Borges. A Claudinha Borges, semana que vem aí falar um pouquinho da visão espírita. Ela que está fazendo, ela já é assistente social. Se eu não me engano, ela já está fazendo um curso de fazendo assistência social. Está fazendo assistência social e está fazendo trabalho de psicanálise. Coloca aí, ô Claudinha, qual que é mesmo? Você está fazendo sobre a luz do espiritismo, sobre a ótica do espiritismo, ela está fazendo um link cara, sensacional. Eu sei que ela já aceitou o convite para a semana que vem, e ela vai vir com nós aqui. Mas a Marina, você tem uma história aí de superação e sensacional. E hoje você é uma vitoriosa. Amém. Você é uma vitoriosa. E fala uma coisa para mim, além dos seus livros são de poesia. Que tipo de poesia você trata nos seus livros e no seu blog? Então, poesias assim, mais falando de trechos da Bíblia, tem bastante, a maioria delas. Eu falo sobre salvação, sobre a volta de Jesus, sobre redenção. Eu falo que o tempo realmente está acabando e que Jesus está voltando, isso é fato. Acho que todo mundo já está vendo o que está acontecendo. Esse Covid, que é um vírus criado na China, que veio para acabar com metade do planeta, né? Já devastou todo mundo, mas isso é para a gente só se aproximar mais de Deus, né? Eu não tenho medo desse vírus, não. Eu acho que estão colocando muito pânico por aí, né? Agora querem proibir de você fazer o Natal com a sua família. Ah, que beleza. Não sei como o povo não foi para a rua ainda fazer bagunça. Eu já teria ido. Mas, assim, então, eu trato disso nas poesias, né? Às vezes tem alguns textos lá no blog, acho que eu não tirei, deve ter lá alguma coisa também que eu falo um pouco disso, eu escrevo textos sobre amigos também, que são cristãos. Basicamente é isso, e eu tenho outro blog, que eu escrevo poemas mais cotidianos, mais comuns, que chama Poema Pocket, também no blog. Eu escrevo... Poema Pocket. Até se um dia tá bonito, se eu achei vi um cara bonito na rua e me chamou a atenção e me inspirou, eu escrevo. Então, assim, tá solteira? Nível. Tô solteira. Você tá solteira? Tá solteira. Tá na pista. Tô na pista. Tá na pista. Ai. Olha lá, vamos ver o que a turma tá falando aqui no... Olha lá. Gostei disso, Marina Estela. Você acaba sendo muito atropelada, né, velho? Se a pessoa passa... verdade. Passa longe ainda. A Claudinha Borges está falando aqui, ó. Gostei disso, Marina Estela. Chega de capacitismo. Pessoas com deficiência têm, sim, muita utilidade e a deficiência é apenas um detalhe. A Claudinha sempre com os comentários. A sua prima, né, que é a Dani Lourenço? Não, a Dani Lourenço trabalha comigo. Ela trabalha com comigo. você. Olha lá, Marina Estela, já reserva o meu livro autografado. Por favor, né? O meu também, ó. Tá todo mundo querendo seu livro autografado. E aqui, ó, a Claudinha tá falando aqui, ó. Ela faz serviço social, ela fez serviço social e estuda psicologia espírita e teologia espírita. Temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, sensacional.
né? E você faz aí o seu livro, o seu blog, as suas poesias são relacionadas a trechos da Bíblia, ao Evangelho, aos Evangelhos, desculpe o termo, aos Evangelhos, à volta de Cristo, aos tempos atuais. E você sabe que por isso que eu coloquei o meu pseudônimo de cadeirante do Apocalipse? Eu acho sensacional. Sensacional o seu nome. Então, tá certo. Eu coloquei por causa do significado etimológico da palavra, que muitos cristãos, até pastores, alguns pastores, que na minha campanha perguntaram por que Apocalipse, por causa do significado. Você sabe o que significa Apocalipse? Ah, significa destruição. Ah, significa fim do mundo. Poucos sabem, na verdade, realmente no que eles acreditam e qual é a doutrina que eles seguem. Então, o significado etimológico da palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, você escreve a respeito dos evangelhos, faz poesia com os evangelhos, com trechos da Bíblia, com a volta de Cristo, com tudo isso. E antes de eu pedir para você ler um trechinho das suas poesias, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que funciona esse contato aí com a fonte superior, com a fonte criadora, como que vem sonhos para você, como que vem esses insights para que você escreva, como que funciona. Todos são sonhos, às vezes você tem alguns tipos de sinais, as pessoas, algumas falam com você, ou você acaba concluindo alguma coisa. Como que funciona esse contato que você tem com o Espírito Santo? Então, Deus usa pessoas também, né? Na verdade, se fosse de uma igreja hoje, você ia dizer que isso está mais ligado ao profético, que é o que Deus quer dizer, né, através das pessoas. Quando você ouve diretamente a Deus, que nem tinha os profetas da Bíblia, né, que o povo não consultava diretamente a Deus, ia até os profetas para consultar. Então, é mais ou menos nessa linha. Eu não oro para Deus me dar sonhos assim, não oro muito, Deus simplesmente me dá, eu não tenho muitas vezes, mas eu já tive algumas visões, já tive uma visão de Jesus no trono, quando a Bíblia fala que, né, ele tem a terra por estrado, né, dos pés. Eu tive uma visão de Jesus no trono, um salão lindo, parecia uma terra cor de mármore, e eu vi o Senhor, eu não via do pescoço para cima, eu só via do pescoço para baixo, e eu via ele no trono, e na Bíblia diz que as vestes dele enchem o templo, foi isso que eu vi. Eu vi as vestes do Senhor enchendo o templo, uma coisa branca, assim, impossível de explicar. Então, assim, são coisas assim que eu tenho. Assim, é difícil você explicar isso para quem, às vezes, não conhece Jesus, porque vai achar que isso é loucura, porque você... Não, aqui você é livre, aqui a gente fala de espiritualidade, aqui a gente fala sobre a ótica espírita, sobre a ótica cristã, sobre a ótica budista, sobre a ótica islamista, sobre a ótica Krishna, sobre as tradições antigas, a gente fala de ufologia, então aqui você sinta-se à vontade para contar a sua história e da maneira que você vê e que você sente, da maneira que você absorve tudo que acontece com você, para dizer para a gente, né? Porque aqui a gente não tem uma linha para seguir que seja essa ou aquela, para ninguém vai ninguém vai te condenar por nada, sabe? A gente sabe que você é cristã, a gente sabe que você é católica, fervorosa, e você é ligada ao bem, que é o que Jesus nos deixou no seu último mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pode contar, minha querida. E daí, você viu Jesus sentado no trono, tá ligado? Do pescoço, da cintura para cima. E daí, como que veio tudo isso para você? Isso veio, na verdade, quando eu tenho esses insights assim de Deus, é quando eu tô acordando, porque assim, aí não tem erro. Assim, aí eu não esqueço, eu sei que é o próprio Deus. Então, assim, é que quando eu falo que é difícil explicar, porque quando a pessoa não tem Jesus, por mais que a pessoa fale assim, ai, não, eu creio só em Deus, mas assim, Deus é uma coisa, Jesus e Deus são, né?
um só, mas assim, uma coisa é você falar de Deus, a outra é de Jesus, porque assim, Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então, quando a pessoa fala para mim sobre Deus, eu creio em Deus, né? Eu tenho Deus no coração, a pessoa tem que ter Jesus primeiro, porque se ela não tiver Jesus primeiro, ela não chegou até Deus ainda. Né? Então, assim, né, eu estou falando pela ótica, né, da Bíblia mesmo. Às vezes você fala isso, a pessoa se ofende, né? Ah, mas tá vendo? Olha lá ela falando, a evangélica falando de Jesus aí, a discriminatória ou homofóbica que seja, dependendo do que você for falar, do tema que for usar. Então, assim, a minha vida cristã é mais ou menos assim, depois que eu me converti. Eu trabalhei com adoração na igreja há muitos anos, né? Eu sou envolvida ainda, que a deficiência piorou um pouquinho de alguns anos para cá e dificultou algumas coisas, mas a adoração continua a mesma, né? E eu fui chamada para adoração, eu tive um sonho, na verdade. Eu me vi cantando, eu acordava a minha família inteira, eu me vi dançando. Um pastor amigo meu teve um sonho também comigo, dançando sentada de branco, com os lenços. Nunca esqueci desse sonho. Eu acho que a gente teve até na mesma noite. Então, assim, Deus faz essas coisas, né? É muito profundo explicar, né? A gente entende, assim, as coisas de Deus com, acho que, pouquíssimo do nosso cérebro. A gente não tem dimensão suficiente para entender o que Deus é, né? Quem sou eu para entender a mente de Deus? Eu não sou nada. Já falando para mim, Deus me disse que você tem muito conhecimento. Aí eu estava em casa esses dias, depois que eu vi isso, eu fiquei pensando, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não tenho tudo isso, porque é grande demais para mim. Eu fui escrever no meu livro, quando eu escrevi um pouco da minha história, escrevi dos poemas de como Deus me dava, de como tudo começou, algumas coisas. Você que sentiu, como que foi esse processo? Que você começou a ter essas experiências, e como que foi? Você mesmo teve um insight de falar, não, vou começar a escrever a respeito de tudo isso. Como que funcionou essa transição de você receber tudo isso e colocar no papel através de poesia? Eu sentei no computador, eu abri o computador, eu fiz o blog, Deus disse, só escreve tudo. Eu comecei a escrever, porque assim, eu sempre gostei de escrever, mas poesia, assim, essas poesias propriamente ditas, veio um comando diretamente de Deus. Eu até tinha uns textos pela casa, assim, escritos, mas desde os 12 eu tinha alguma coisa em papel, mas deve estar tudo no lixo hoje. Mas o que eu escrevi, isso assim, muito específico, foi Deus que mandou. Eu sempre gostei de escrever, português é minha matéria preferida. Eu fiz jornalismo, não foi para falar da notícia do mundo, né? Hoje eu vejo com mais clareza. Foi para falar da Bíblia, porque essas notícias do mundo não trazem nada de bom, hoje trazem menos ainda. E a minha missão com o jornalismo, com o curso em si, é falar do Evangelho da Salvação. Essa é a notícia da Boa Nova. É essa que eu quero falar assim para sempre. Essa tem sentido, essa notícia tem sentido. A Boa Nova não perece. Esse mundo que a gente vive é perecível. Jesus não é. Sim. Sensacional. Sensacional, você falou tudo. Nossa mente é bem limitada na terceira dimensão para entender uma coisa multidimensional. E não acredito que você jogou fora. Você jogou no lixo. Como assim que você jogou fora, menina? Cadê? Não, por gentileza, eu gostaria que você lesse alguma das suas... Se tem aí anotado, tem aí fácil em algum caderno, algum trecho de alguma poesia sua para você dar uma lidinha para nós, por gentileza? Eu vou ter que acessar pelo celular, porque eu não sei nada de cor. Peraí. Não, sem problema. Sem problema. Não, sem pressa. E outra, porque, nossa, sensacional. Você não jogue fora suas poesias, menina. Agora você vai escrever o livro. Você vai escrever o livro. E como que vai ser o nome do livro mesmo? É Poético Solar. Poemas para ler sobre o sol de qualquer tempo. Poético Solar. Poemas para ler sobre o sol de qualquer tempo. Caramba, mano. Que sensacional. Muito bom. Achou aí a poesia? Você deu um pedacinho pra gente?
Achei uma aqui que é de novembro de 2018, que depois desse tempo eu dei uma parada para poder organizar tudo para colocar no livro. Ah, cadê o Bruno? Bora. O Bruno fechou a câmera. Você fechou sua câmera e seu microfone, Bruno. Já que ele volta. Peraí, só um minutinho que eu já venho. Tá tranquilo. Posso falar? Fique à vontade. Eu não tenho muito hábito de recitar mesmo o que eu faço, né? Geralmente, quando acontece, são outras pessoas, mas para vocês aqui... Você coloca algum título? Seus poemas têm título? Ou você... Tem. Então, tem por título. gentileza, pode ler. O título é Em uma Única Palavra. Quão maravilhosas são as obras das tuas mãos! Toda a criação te contempla com olhares perplexos. Tudo que existe foi feito apenas pela palavra que disseste. Eu observo e me faltam palavras para argumentar. Também falta fôlego. Ainda que alguém tentasse medir teus pensamentos, talvez morreria. Pois quem pode compreender a mente do que mediu os céus a palmos? Não foste criado, mas já existiu, trazendo para o princípio de tudo o começo. Na existência chancelada pela eternidade, no atemporal, és o que é. Deus de paz e consumador da justiça, do completo amor. Caramba! Sensacional! Maravilhosa poesia. Essa é de 90 e 97? Essa é de 2018. 2018. Mas você escreve desde quando? Eu escrevo desde os 12 anos, mas o blog existe desde 2011. Desde 2012, mas o blog tem desde 2011. Sensacional. A Cristiane Lopes está falando uau. Uau mesmo. Uau mesmo. Poxa vida. Se eu soubesse, eu teria começado com uma poesia sua, para a gente abrir a live. Maravilhosa. E deixa eu te falar, você, quando começou a estudar, você sentiu alguma dificuldade? O sistema público de ensino, você foi bem recebida? Como é que você vê aí a inclusão das pessoas com deficiência na área da educação? Você que é formada em jornalismo, você que é escritora não oficial, mas você está aí para escrever um livro. Por mais que você não tenha um curso, você é uma escritora de mão cheia, talentosíssima. Obrigada. Talentosíssima, maravilhoso o seu texto, sabe? E como que você se sentiu assim no sistema público que você foi tratada? Você foi bem recebida? Na faculdade, no geral, eu fui bem recebida. Eu não tive muito problema. Assim, claro, alguns professores, né, sempre davam uma indireta, achavam, né, achavam que eu queria que eu fosse escolhida para algum trabalho, para aparecer, talvez ela ia ficar meio sentida por causa da deficiência, mas eu nunca fiquei, né, assim, eu nunca gostei na hora dos trabalhos do curso de jornalismo de fazer seminário, nem de aparecer na câmera quando eu tinha que fazer algum telejornal, eu nunca gostei, eu sempre preferi texto mesmo, mas no geral eu nunca tive muito problema, a classe me ajudou muito, assim, eu não tive problemas assim de, nossa, não vou largar a faculdade, não vou voltar mais aqui, né, assim, se teve algum preconceito, assim, foi um nível, né, assim, normal. Sim. Pouca coisa eu percebi, acho que, né, o nível normal não, né, infelizmente existe, mas é uma coisa suportável. Tem gente que leva tudo muito a ferro e fogo. Para me ofender, assim, contra a deficiência, a pessoa tem que ser muito direta mesmo. E para eu responder também na mesma altura dela. Mas isso até hoje é muito difícil. Eu sou até educada. Eu conheço gente que é muito mais mal educada até. Eu ainda sou muito educada. Eu seguro muita coisa, eu deixo passar e, né, aí Deus que se vire com a pessoa. E se eu for ficar arrumando briga por causa de tudo, eu já tinha tido infarto.
Mas aí que tá. Se você guardar, pode ter algum tipo de problema, porque mágoa te causa doenças, infelizmente, tipo câncer. Ah, sim, verdade. Falta de perdão também causa câncer, para quem não sabe. Exatamente. Assim, algumas coisas você fala, mas assim, às vezes você chora um pouco sozinha e depois passa. É que assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que quem me fez assim, não ligar para muita coisa, foi minha mãe mesmo, porque ela me criou muito solta, ela nunca me criou presa, né? Ela me levava para a escola no começo, depois eu ia sozinha, ela ia olhando de lá do fundo. Então, assim, nunca teve distinção. Caiu, Você não usa levanta. muletas? Sim, Hoje, você não usa muletas, cadeira de roda, nada? então, hoje eu uso uma bengala, mas de uns Sim. 6, 7 anos para cá. Antes eu não usava. Eu tive umas complicações, até teve a ver um pouco com o fundo emocional depois que minha mãe faleceu, né? Isso atrapalhou um pouco, né? Deus melhorou Hoje muita você coisa. mora com seus irmãos? Hoje Moro você mora com seus irmãos e seu pai? Eu moro só com o irmão e minha cunhada, eles moram aqui. Meus pais são separados e minha mãe é falecida. Meu pai casou de novo, ele mora na Zona Oeste hoje. Sim, entendi. Lê Poxa, mais que uma. história, hein? Lê mais uma aí, Mais por uma favor. poesia, por gentileza. Opa. Por gentileza, vai preparando aí. Sensacional, amei, cara. Amei. Amei. Que menina de luz. Que mulher magnífica. Ah, nossa, eu sou tão assim. Que mulher. Tá do meu outro blog. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha, depois de ter sido adotada, depois de ter nascido com uma complicação, ter tido uma deficiência, vindo com uma deficiência, ter uma paralisia cerebral leve, sabe? Passar por tudo que ela passou. Guerreira, se formou em jornalismo, hoje é escritora, temente a Deus, segue Jesus Cristo, fala do contato com o plano superior, com a fonte criadora. Maravilhosa. Você Pessoas maravilhosa. pessoas como você, Marina, assim, ele faz com que a gente continue o nosso trabalho, porque ganha um peso e significado. Nossa. Exatamente. A gente agradece pela sua existência, viu? A gente agradece pela nossa. sua existência, pelo ser humano que você é. Só a maneira que você falou de Jesus, que você falou, sabe, do contato que você tem com a fonte. Por mais que você seja uma católica evangélica, como posso dizer assim, sabe, a maneira como você trata essas coisas e você vem até nós e você nos seguir, sabe, porque eu já conhecia você antes de você vir aqui na live. Você já vinha aqui no chat falar com a gente, falar, nossa, legal o trabalho de vocês, sabe? A gente segue, sabe? E você ter esse entendimento e ser uma pessoa de luz, gratidão por você vir. Obrigado a Deus por colocar você no mundo, sabe? Superar todas as dificuldades e ser uma guerreira hoje vitoriosa. E conta comigo para divulgar seu livro, para divulgar seu blog, o Cálice e o Perfume. blogspot.com.br. Vai ser o livro. Como é o nome do livro? Repete o nome do livro. Poético Solar. Poemas para ler de qualquer tempo. Poético Solar. Poemas para ler sob o sol de qualquer tempo. Sob o sol de qualquer tempo. Rapaz, que título maravilhoso. Que título maravilhoso.
Que título maravilhoso. É uma honra ter você aqui na minha live. Você sabe que nós não temos milhões de seguidores, a gente não é nenhum digital influencer, a gente não faz isso aqui para obter, sabe, qualquer tipo de várias visualizações. A gente vem aqui, Marina, que é para trazer pessoas como você, como a Sônia Regina, como o Bruno, para a gente poder realmente, sabe, mudar um pouquinho que seja as pessoas em relação à sua consciência inclusiva. Por isso o nome do programa. Gratidão, viu? Deus te abençoe. Será que você vai conseguir ler mais um pedacinho do seu poema para nós? Ai, Deus. Leio. Você é maravilhosa. Esse aqui está no livro. Esse aqui está no livro. Chama... Está no livro, vai lá. Entre grades e lembranças. Esse daqui foi escrito dessa quarentena aí, por causa desse Covid safado. Entre grades e lembranças. Manda bala. Hoje sou prisioneira das minhas coisas guardadas. Vou fascinar as coisas ruins da minha memória. É dia de passar um pano e enxugar as lágrimas secas de anos. Mas eu também lembrei de tudo o que me fez feliz e revivi. Eu novamente vi a alegria do céu azul que brilhou. Me preparo para a nova vida cheia de amor e esperança. Todos estão tão cheios de medo e incerteza sobre tudo. Os relógios correm lentamente porque não tem mais horas para contar. Sem palavras. Sem palavras. É uma melhor que a outra, Bruno. É uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra, olha lá. O que vai dizer depois de um texto desse? Não preciso dizer mais nada. Faço das palavras da Cristiane Lopes as minhas. Ela é verdadeiramente uma guerreira. Pessoa iluminada. É uma pessoa iluminada, irmão. Sabe, talentosíssima. Linda por dentro e por fora. Você transpassa você clareia, você é daquelas pessoas que quando chega num lugar, você muda o ambiente, minha linda. Pelas palavras que você professa e pela energia que você emana. Tenho certeza disso. Obrigado por você ter aceitado participar conosco na nossa live, viu? Obrigado. Você tem mais alguma consideração, Bruno? Nós estamos chegando a 1 hora, né? Quase. Mas já? Então, vamos começar. Já deu 1 hora. Eu vou agradecer novamente a oportunidade de te conhecer. Porque realmente você é uma pessoa que traz uma energia diferente, positiva e muito boa pra gente. E é o significado do nosso trabalho. Pessoas como você transformam o nosso trabalho numa coisa mais forte, mais substancial. Tem mais substância. Que honra para mim, nossa. Exatamente, minha querida Marina Estela. O cálice e o perfume.blogspot.com.br. Não, .br ou .com.br? .com.br. Rapaz, sensacional, Marina. O Bruno, faço do Bruno as minhas palavras e acrescento que quando a gente encontra pessoas assim como você, sabe, e eu me sinto com o meu propósito realizado, porque esse é o propósito, sabe, não é de mudar o mundo, nem Jesus veio para isso, é a gente conseguir iluminar uma pessoa que seja, trazer aqui uma representatividade realmente para que as pessoas enxerguem na gente um ser humano de verdade, sabe, e que elas vejam
através da Marina, através de mim, através do Bruno, do programa Consciência Inclusiva e de todos que vêm aqui, a nossa capacidade de ser feliz, que não pode ser paramentada na nossa limitação física e nem financeira, na nossa situação. Então, minha linda, eu te agradecer. Se tem mais alguma consideração para fazer, faça aí suas considerações, deixe-nos para nós. Faz o seguinte, lê mais uma poesia sua, e daí você completa falando o que você quiser, esteja livre, né, para você dar suas considerações finais e dar seu boa noite para nós e deixar sua mensagem. Lê mais uma dessas suas maravilhosas, né? Diga-se de passagem aqui. Que poesias maravilhosas. Poxa vida, viu? Olha, a gente se sente realizado, Bruno, né? Porque o propósito da gente, a gente vê que o propósito da gente foi cumprido. Né, Bruno? E motiva a gente continuar a fazer esse trabalho. É assim que nasce o nosso motivo. Exatamente. Glória a Deus, assim, eu me sinto honrada de poder estar aqui participando, espero que possa ser a primeira de muitas. Né? Com certeza. Eu só tenho a agradecer, né, e assim, que Deus abençoe vocês, né, e que quem assistiu, né, que possa ter sido tocado um pouquinho por Deus, pelas palavras que eu disse, né, eu sou tão falha, assim, acho que Jesus diz que, a Bíblia diz que em Jesus não tinha beleza, né? Ele foi moído pelos nossos pecados, foi crucificado, né? E quando a gente tem Jesus, a gente resplandece ele, porque na gente mesmo não tem beleza nenhuma. Diante de Deus, eu tenho que resplandecer Jesus, porque de mim mesma não tem beleza. Então, assim, se eu não falar de Jesus, né? Não tem por que eu falar, porque tudo que aconteceu comigo hoje, tudo que eu vivi, sobrevivi até aqui, foi Deus que fez, né, através de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça e seu maravilhoso amor. Se não fosse Jesus, eu estava perdida. Acho que essa é a verdade. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Salvador! Você entendeu o recado? Mas eu diria outra, eu traria outra música. Eu traria Campeão Vencedor, Conquistando Impossível. A Cristiane Lopes está falando que a tia Vera lá do céu deve estar super orgulhosa de você, Marina. Minha mãe. A tia Vera. Minha mãe. Deve não. Ela tá orgulhosa, porque você é uma vencedora. Você é uma vencedora. Então, minha linda, quero te agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Vamos de mais uma poesia, então? Sim, vai lá. Mais uma poesia, então, pode ser? Vai lá, pra gente encerrar. Essa daqui se chama Poema do Amor Sem Fim. Poema do Amor Sem Fim. Só um minutinho, peraí, que eu abri um negócio aqui no meu computador. Tranquilo. Não vejo. Agora. Vou voltar aqui, já vou agora. Poema do Amor Sem Fim. Quando estavas lá, existia o tempo marcado da solidão. Os relógios quebraram e toda a ausência dissolveu. Mas esperar parece algo sem fim, que te afasta de mim. Mas eu ainda espero sua volta como um cão sentado na porta. Desejo me jogar em teus braços para ouvir nossa música no rádio. Sentar no teu colo e desfalecer de tanto amor, sem nenhuma dor. As minhas fotos na sua escrivaninha, à espera da nossa nova vida. Enquanto os seus sapatos no meu quarto anseiam o retorno do seu abraço. Nesses beijos tão longos quanto a eternidade, me perco, me entrego. Um pouquinho sobre o amor, né? Maravilhosa. Sensacional. Parabéns, cara. Olha, sem palavras. A Dani Lourenço tá falando que adorou a live com nós. Ela adorou por ter participado.
Então, ó, curte, comenta, compartilha essa live para que essa história de superação chegue aí a mais pessoas, para que essas histórias possam inspirar realmente, sabe, o Dani Lourenço? Inspirar as pessoas para que elas sejam realmente a sua melhor versão. Posso deixar o meu boa noite aqui para você encerrar, Bruno? Vamos junto, vai. Vamos junto. Então, deixa eu agradecer a todos. A Dani Lourenço, a Nilda Renil, que chegou aqui, a Claudina Cristiane Lopes, a todo mundo que passou por aqui, a Claudinha Borges, e a todos que assistiram e não deixaram seu comentário aqui. Gratidão, muito obrigado por todos vocês nos ajudarem. Eu desejo a todos muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento, para que nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Gratidão, minha querida Maria Estela. Um beijo no seu coração. Que Deus te ilumine. Que Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, como Ele tem sendo. Está sendo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Sou eu agora, né? Eu diria Sim. Que talvez seja um dos melhores programas que a gente fez. Desde 1º de julho. Que foi o dia que a gente começou. Foi um dos melhores programas que a gente fez. Isso significa o seguinte: o meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. É verdade. E quando a gente está em Cristo, a gente é mais livre ainda. Gratidão então, vamos a lá. todos vocês. Vamos junto muito aí. Obrigado. Um beijo para quem está assistindo. Meu mais verdadeiro e sincero namastê. Namastê para você, gente. Não nos limita, porque a nossa consciência é livre. Tchau. Gratidão. Valeu. Obrigada. Vou multiplicar, dividir, diminuir jamais. A oração que o próprio Jesus fez por todos os que creem nele. Esta oração é o capítulo 17 do livro de João. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E os farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.